Bom, vamos aqui, próxima linha, E não contido no vazio. Bom, ele está falando então que o vazio ele não tem todos os elementos, né, para construir o E. Bom, o vazio é o conjunto vazio, não tem nenhum elemento, né, e o E tem o 4, 5 e 6. Então, realmente, o vazio ele não consegue construir o E. Não tem como esse conjunto aqui ser subconjunto do vazio, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Vazio contém o conjunto E. Ele está falando que o vazio, ele contém esse conjunto aqui E, que tem os elementos 4, 5, 6, né? A mesma coisa que falar que o 4, 5, 6 ele é um subconjunto do vazio. Ou seja, ele está falando que o vazio tem todos os elementos, né? Ou seja, o vazio tem os elementos 4, 5, 6. Isso é falso, porque o vazio não tem ninguém, né? O vazio não tem nenhum elemento. Então, o vazio ele não contém esse conjunto E. Bom, aqui está falando que o vazio, né, que é o conjunto F, ele pertence ao B, ou seja, que o vazio ele é um elemento de B. Bom, os únicos elementos de B é 2, 4 e 6, ou seja, isso aqui só seria verdadeiro se no lugar do F tivesse o número 2, ou tivesse o número 4, ou tivesse o número 6. Tá? Então, seriam as únicas três condições que isso aqui seria verdadeiro. O vazio ele não é elemento. Tá? Então, isso aqui é falso. Próxima. Bom, esse aqui eu já fiz, né? Tá aqui, ó. É esse verdadeiro. Então, aqui já foi feito. Opa. Conjunto 4 não pertence a D. Também foi feito aqui nessa linha, né? Então, esse aqui é verdadeiro. E 6 não pertence a A, também foi feito aqui nessa linha. Está em azul. Bom, agora aqui. Conjunto A, contém o conjunto do número 1. Tá? Então, A contém o conjunto do número 1. Ou seja, está falando que o conjunto, né, do número 1 ele está contido em A. Se o A, então, tiver o elemento, né, todos os elementos, no caso que aqui é só um, né, desse conjunto 1, então isso é verdadeiro. A pergunta que eu faço para vocês, quem é o elemento do conjunto 1? Então, aqui temos o conjunto 1. Quem é o elemento desse conjunto? É o número 1. Tá? Número 1. Ou seja, se o A tiver como elemento o número 1, isso aqui é verdadeiro. Então, vou olhar lá para o A. E o A tem aqui como elemento o número 1. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, A contém o conjunto do conjunto 1. Bom, então vamos olhar aqui para o conjunto do conjunto 1. Bom, então isso aqui é um conjunto, né, que tem como elemento o conjunto 1. Então, agora aqui, esse é o elemento. Ó. Perceba a diferença. Nesse conjunto, o elemento era o número 1. Nesse conjunto, o elemento é o conjunto 1. Tá? Então, para isso aqui ser verdadeiro, o A ele precisa ter todos os elementos desse conjunto. Ou seja, precisa ter esse elemento aqui, que é o conjunto 1. Então, eu vou olhar para o A e ver se ele tem um conjunto 1 como elemento. Eu olho para o A e vejo que ele tem como elementos o número 1, 2 e 3. O conjunto 1 não é elemento. Tá? Então, isso aqui é falso. Para isso ser verdadeiro, o conjunto A ele teria que ter como elemento o conjunto 1. Então, por exemplo, nessa condição aqui, isso seria verdadeiro. Né? O A aqui tem como elemento esse conjunto. Então, ele poderia formar esse subconjunto. Mas não é o caso. Né? O A ele não tem como elemento o conjunto 1. Ele tem como elemento o número 1. Bom, aqui, conjunto 3 está contido em D. Então, se o D tiver o elemento 3, isso aqui é verdadeiro. O conjunto 3 é subconjunto do D. Então, vou olhar para o D. O D tem o elemento 3, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Seria falso se, né, por exemplo, fosse essa condição aqui. Né? Então,
Então, para isso aqui ser verdadeiro, o conjunto 3, que é o elemento desse conjunto aqui, né? Conjunto do conjunto 3, né? O conjunto 3 teria que estar teria que ser elemento do D, né? Que não é apenas o 3. Que é essa condição aqui, ó. Está falando que o conjunto 3, né? O conjunto do conjunto 3 está contido em D. Então, o conjunto 3, ele é elemento de D? Eu olho para o D e vejo que não. Quem é elemento de D é o número 3. Então, por isso que essa condição aqui é falso. D contido A, contido em C. Então, está falando que D subconjunto do A e A subconjunto do C. Ou seja, o C tem todos os elementos do A e o A tem todos os elementos do D. Vamos ver. O C tem todos os elementos do A? O A tem os elementos 1, 2, 3. E o C, 1, 2, 3, 4. Então, realmente, né, o C tem todos os elementos do A. Então, essa condição aqui é verdadeira. Agora, o A tem todos os elementos do D? O D tem os elementos 2, 3 e o A tem os elementos 1, 2, 3. Então, realmente, o A tem todos os elementos do D. Então, isso aqui é verdadeiro. C contém A, que contém D. Ou seja, o C contém o A, né, e o A contém o D. D subconjunto de A e A subconjunto de C. Se o C tiver todos os elementos do A, então essa primeira parte é verdadeira. Vamos ver se o C tem todos os elementos do A. O A tem os elementos 1, 2, 3, e o C tem os elementos 1, 2, 3, 4. Então, realmente, o C tem todos os elementos do A. O A tem todos os elementos do D, né? O D tem os elementos 2, 3 e o A tem os elementos 1, 2, 3. Então, realmente, o A tem todos os elementos do D. Isso aqui é verdadeiro. Conjunto 2 não pertence a B. Então, vou ver se o B ele tem esse elemento conjunto 2. Olho para o B e vejo que o B tem como elementos o número 2, 4 e 6. Então, realmente, o conjunto 2 ele não é elemento de B. Para ser elemento de B, teria que estar assim. Agora sim, o conjunto 2 seria elemento de B, mas não é, né? Então, como não é, isso aqui é verdadeiro. A contido em A. Está falando que o A ele é subconjunto desse mesmo, né? O A é subconjunto do A. Bom, o A ele tem todos os elementos do conjunto A? Sim, né? O A tem todos os elementos dele mesmo. Então, por isso que essa afirmação é verdadeira. Bom, aqui repetiu. Verdadeiro e verdadeiro. F está contido em F, ou seja, o vazio está contido no vazio. Bom, está falando que o vazio é subconjunto do vazio. Bom, o vazio, né, não tem nenhum elemento, né? Então, ele consegue construir a si mesmo. É o mesmo motivo aqui dessa de cima. Tá? Todo conjunto consegue construir a si mesmo, ou seja, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, isso aqui é verdadeiro.